Tenho pressão alta. Posso realizar o meu tratamento de implantes dentários? Continuando o nosso bate-papo sobre doenças crônicas e a interação com os implantes dentários, hoje nós estamos aqui com o Dr. Rafael, que é o nosso cardiologista aqui da clínica. Ele acompanha os nossos pacientes, faz as avaliações pré-cirúrgicas dos nossos pacientes. E nós vamos continuar falando então agora sobre pressão arterial. Então, se a pressão é alta, se a pressão é baixa, eu posso fazer o meu implante, qual é a interação que isso existe? Então, doutor, nós recebemos aqui uma pergunta do senhor Joaquim dos Santos. Ele tem 69 anos e ele mandou a pergunta assim pra gente. Doutora, tenho pressão alta, porém eu tomo meu medicamento. Isso me impede de realizar o tratamento de implantes dentários? E eu até faço uma ressalva aqui, doutor, porque a gente sabe que muitos pacientes que tomam medicação e eles podem estar descompensados, eles não vão perceber que eles estão descompensados, porque eles não têm mais a sensação de ter aquele sentimento de quando a pressão sobe, né? Então é muito importante realmente, mesmo ele tomando a medicação, ele passar por uma consulta com o doutor, né? Perfeito, Adriele, exatamente isso. A pergunta do seu Joaquim é uma pergunta que a gente se depara no dia a dia, né? Visto que a gente está no Brasil e estima-se que atualmente o Brasil tenha pelo menos 37 milhões de hipertensos. Então, a maioria dessas pessoas não estão sendo bem tratadas. Então, para a gente tranquilizar o seu Joaquim, é justamente o contrário. O que permite que ele possa fazer a cirurgia do implante dentário é justamente ele estar utilizando os medicamentos e ele estar com a sua pressão arterial controlada, né? Só um detalhe importante que você falou é que não basta o paciente apenas tomar o comprimido. Isso aí a gente vê todos os dias, o paciente não, doutor, eu tomo a minha medicação. E a gente verifica a pressão e a pressão não está bem controlada. Isso. Tá? Por quê? A hipertensão arterial, isso é uma coisa importante de ressaltar, ela tem um caráter silencioso. Então, às vezes o paciente não sente absolutamente nada, ele está super bem, está trabalhando, está em casa, está fazendo as suas atividades normais do dia a dia, uma rotina normal, silenciosamente ele está com a pressão elevada. Então, a importância da avaliação que a gente faz aqui na Oralsim, da importância do risco cirúrgico, da avaliação cardiológica pré-operatória, é o paciente entender que ele vai chegar aqui para que ele possa fazer o procedimento dele com segurança, ele vai passar por uma consulta cardiológica, onde nós vamos conversar, eu vou colher a história desse paciente, eu vou conhecer esse paciente, saber há quanto tempo ele tem a doença, quais são as medicações que ele utiliza. A partir daí nós vamos se ele já fez algum tipo de cirurgia, se ele teve algum problema com alguma cirurgia prévia, isso é importante, até porque nós trabalhamos com anestesista aqui também, isso é uma informação super importante para o anestesista, se ele houve algum problema em alguma cirurgia anterior. A partir daí da história dele, nós partimos para o exame físico, vamos examinar esse paciente, vamos aferir a pressão desse paciente, vamos avaliar os exames laboratoriais desse paciente, por quê? A hipertensão, ela não é uma doença do coração apenas, ela é uma doença que ela atinge o coração, que é o famoso coração grande, ela atinge o cérebro, né, que é o acidente vascular cerebral, como a gente chama, que é o popular derrame, ela atinge os rins, ela pode atingir os olhos, ou seja, então, se o paciente hipertenso ele não está bem controlado, ele pode evoluir com consequências importantes que vão ser ruins ao longo da vida dele. Legal. Nós temos aqui como prática, né, doutor, a solicitação de alguns exames pré-cirúrgicos. Dentro da sua área, o eletrocardiograma, que é super importante ser realizado, e nós fazemos isso até aqui dentro da própria clínica, porque o doutor faz parte do nosso quadro de parceiros aqui dos profissionais da Oralsim. E esses exames, doutor, quando a gente pede uma série de exames para o paciente, ele fala, nossa, mas eu vou ter que realizar todos esses exames para fazer o tratamento de um implante, né? Por mais que a gente saiba que o implante dentário hoje é super simples, é uma cirurgia super tranquila de ser realizada rápida, né? Principalmente quando a gente fala em sedação consciente, porque nós temos um centro cirúrgico, o paciente vai estar assistido pelo anestesiologista, mas esses exames, qual que é o caráter que o doutor vê de importância para a realização do tratamento de implantes dentários? Bom, então, a importância da realização desses exames o principal de tudo é o paciente entender que por mais simples que seja o implante, por mais seguro que ele esteja aqui dentro com o nosso centro cirúrgico, com a nossa equipe, é uma coisa que a gente valoriza muito aqui dentro, a nossa equipe clínico-cirúrgica.
Ele não tem ou dentista, ou anestesiologista, ou cardiologista, somos uma equipe aqui dentro. Então, estamos interagindo todos para o bem daquele paciente, para a segurança daquele paciente. E o importante do paciente entender é por que a gente solicita esses exames, que por mais simples que o procedimento seja, é um procedimento cirúrgico, é um procedimento que necessita um cuidado maior, por mais simples que ele seja. Então, é fundamental a solicitação de um hemograma. Se esse paciente, por exemplo, tem uma anemia grave, uma anemia importante, ele não vai poder fazer a cirurgia naquele momento. A gente vai ter que tratar aquela anemia primeiro. É importante a gente ver a ureia, é importante a gente ver a creatinina. Isso dá um sinal que o rim dele está funcionando bem, o rim dele não está funcionando bem. É importante a gente ver a glicose. É extremamente, a gente já conversou sobre isso, é extremamente prevalente a gente vê isso todo dia, o paciente que é hipertenso e que é diabético também. Então, toda essa avaliação que a gente faz, além do eletrocardiograma. O eletrocardiograma, a importância do eletrocardiograma é que é um exame absolutamente fundamental para qualquer procedimento cirúrgico. Nós realizamos esse exame aqui na hora da consulta. Sim. O paciente não precisa agendar para vir um outro dia aqui, na hora da consulta ele vai fazer. É um exame super rápido, super tranquilo e que ele dá muita informação para a gente. Através de um eletrocardiograma a gente consegue saber se esse paciente tem um coração grande, se esse paciente já teve algum infarto, se esse paciente tem algum tipo de arritmia no coração, que é quando o ritmo do coração começa a não bater no ritmo normal, no ritmo regular. Então essa é a importância. E aí, juntando a história do paciente, o exame físico do paciente, a avaliação da pressão arterial, os exames laboratoriais e o eletrocardiograma, a gente consegue fazer um pacote, vamos dizer assim, de segurança para esse paciente, para que eu possa dizer para o dentista, opere com tranquilidade, para que eu possa dizer para o anestesista, anestesia esse paciente com tranquilidade porque ele está bem. E lembrando, se esse paciente, que pode ser uma dúvida que possa surgir, então já vou adiantar, se o paciente chegar no dia da consulta e a pressão dele estiver elevada, então a cirurgia está cancelada, ele não opera mais, ele dá outro jeito? Hipótese alguma. Se a pressão dele não estiver controlada, a gente vai tratar essa pressão, a gente vai reavaliar as medicações, a gente vai marcar uma reavaliação e a partir do momento que esse paciente esteja controlado, porque é o que eu sempre digo, não queira ter a sua pressão controlada, o famoso 12/8, só para que você faça uma cirurgia. Pensa na sua vida daqui para frente, nos anos todos que você tem de vida e com um sorrisão bonito que você vai ter. Então essa é a importância da gente fazer essa avaliação. Então o paciente pode ficar tranquilo, ele não precisa ter medo de chegar aqui, se a pressão estiver alta eu não vou poder operar. Vai operar com certeza, só que ele vai ser tratado antes e ele vai estar preparado para fazer essa cirurgia. A cirurgia será agendada a partir do momento que ele esteja 100% seguro para que ele atinja o objetivo dele final, que é o que o traz aqui à clínica. Gente, vocês estão entendendo perfeitamente, viu? O doutor está aqui dentro da Oralsim, aqui dentro ele faz o exame cardiológico necessário, então o eletro, essa consulta com ele é aqui dentro da clínica. Além dele fazer o exame de raio-x, que nós temos o centro radiológico aqui dentro, ele também vai passar pelo doutor, pelo cardiologista, pelo anestesiologista, aqui dentro. Então não precisa ficar marcando consulta fora, né? E isso é muito importante da gente estar ressaltando, né, doutor? Porque mesmo que o paciente já tenha o cardiologista dele, mesmo que o paciente já tenha costume de ir em algum profissional, né, fazer o seu risco cirúrgico para eventuais cirurgias ou que acompanhe, vale ressaltar que o doutor está aqui dentro. E isso é importante para o nosso paciente, né? Sim, isso é fundamental. Um detalhe que é importante a gente explicar é que a gente, como cardiologista, a gente não proíbe e nem libera a cirurgia. A gente diz para o cirurgião, a gente diz para o anestesista em que condições ele está recebendo esse paciente, certo? Então, o paciente ele pode ficar totalmente à vontade de fazer o risco cirúrgico dele fora, fazer em outro local. A questão é o seguinte, e se a pressão não estiver controlada? Porque, por exemplo, eu vou desenhar um exemplo aqui, o seu Joaquim que fez a pergunta. Vamos supor que ele vá ao cardiologista dele e ele esteja com a pressão 16/10 e o cardiologista libera o risco cirúrgico para ele e ele pode colocar o paciente com risco aumentado devido à hipertensão. Ele vai trazer esse risco cirúrgico aqui, ótimo. O dentista, a hora que avaliar, o cirurgião dentista, a hora que avaliar, o anestesista, a hora que avaliar, eles vão olhar o seguinte, bom, ele trouxe o risco cirúrgico, só que o cardiologista escreveu aqui, pressão 16/10. E aí o que vai acontecer? Provavelmente a cirurgia não será feita, esse paciente terá que voltar no cardiologista, pedir para que esse cardiologista ajuste a medicação,
faça o tratamento correto, olha quanto tempo ele pode perder. Então a gente estando aqui dentro, se ele vem, a sua consulta dele é amanhã às 8 da manhã comigo. Ele chegou aqui, ele está com a pressão alta, ele será medicado, ele já vai sair com a data da consulta do retorno. E a gente já consegue prever quando ele vai operar, ele não fica perdido. Porque muitas das vezes, para voltar no médico dele, a agenda está cheia, só tem vaga para daqui a 1 mês, 2 meses, e aí isso se perde. E eu não digo se perde somente no sentido de talvez ele não fazer mais a cirurgia, se perde para a própria saúde dele. A cada dia que passa, que ele está com a pressão 16/10, o organismo dele está sofrendo. Então, quanto antes ele for equilibrado, ele tomar as medicações, ele tiver com tudo controladinho, para a saúde dele isso é o mais importante e resultando nisso uma cirurgia totalmente segura e de sucesso. Bacana. É muito importante a gente frisar, gente, por que a gente decidiu ter um cardiologista aqui dentro? Porque isso casa diretamente com a nossa missão, com a nossa visão e com os valores que a Uralcin tem de ter um cuidado por um todo com o nosso paciente. Nós não estamos pensando unicamente, meu paciente está com a pressão 12/8, como o doutor falou, e aí eu vou lá, vou operar ele. Não, como que anda a saúde por um todo? Isso é realmente muito importante pra gente, porque nós queremos ver nosso paciente sorrindo à toa por aí. Gente, eu tô adorando esse bate-papo. São muitas perguntas que nós temos. Eu acho que a gente passaria aqui um dia inteiro falando sobre pressão arterial, né? E tudo que envolve isso dentro do tratamento odontológico. Mas eu tenho só mais uma pergunta, doutor. E isso é uma pergunta minha particular, porque hoje eu tenho 36 anos. E a gente sabe, 36 anos, a gente pensa assim, poxa, eu tenho 36 anos, pratico atividade física, tô super bem, me sinto bem. Mas e aí? Eu com 36 anos, na hora que eu for fazer um tratamento, ou quando o meu paciente, ele tá escolhendo em qual clínica ele vai realizar o tratamento dele, qual é a importância da clínica, como se na hora da consulta solicitar algum tipo de exame para esse paciente, qual é a preocupação que o meu paciente tem que ter em, na hora de escolher uma clínica que pede ou não exame, porque de repente a gente vai chegar lá e eles vão falar assim, para fazer um implante você vai ter que fazer todos esses exames. E eu vou falar, poxa, tenho 37 anos, estou bem pra caramba, para que eu vou ter que fazer exame, né? Então isso pode ser uma dúvida. E pode ser também uma situação de decisão de onde eu vou fazer o meu tratamento de implantes dentários ou o tratamento da minha cirurgia, né? Perfeito. Isso aí também é um ponto importante da gente abordar, que é em relação à idade, né? Então, eu definiria para tirar a sua dúvida, o principal é o seguinte, qual o procedimento que esse paciente será submetido? Se é um procedimento cirúrgico, e na minha opinião, procedimento cirúrgico é procedimento cirúrgico, ele é um procedimento cirúrgico maior ou é um procedimento cirúrgico menor. Então, em se tratando de um procedimento cirúrgico, na minha opinião, todo e qualquer paciente precisa passar por uma avaliação cardiológica. Isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia defende essa tese, que seja um exemplo que a gente pode citar. Uma mãe que tem um filho de 5 anos que vai precisar passar por uma cirurgia. A criança tem 5 anos, mas ela vai precisar passar por uma avaliação cardiológica. Então, a idade, nesse caso, em se tratando de um procedimento cirúrgico, é fundamental ter essa avaliação. Principalmente, rapidamente, eu dividiria procedimentos cirúrgicos, todos os pacientes precisariam fazer, certo? Pacientes atualmente acima dos 40 anos, é importante que faça também, que tenha essa avaliação. A gente já viu cada surpresa que não é agradável. Então é importante fazer. Nos pacientes abaixo dos 40 anos, se tiverem alguma doença crônica, um hipertenso, um diabético, uma doença nos rins, uma doença no fígado, é um paciente que também é importante passar por uma avaliação cardiológica, certo? E aí os pacientes abaixo dos 40 anos, que seja um procedimento que não seja tão invasivo, ele só vai fazer uma avaliação, uma limpeza, e não tem nenhuma doença crônica, esses estariam liberados de fazer a avaliação. Certo? Mas, de uma maneira geral, eu acho assim, Adriele, são muitos pacientes que já me procuraram no consultório. Doutor, eu fui para fazer uma extração e eu cheguei lá, minha pressão estava nas alturas, o meu diabetes estava descompensado e eu não pude fazer, eu não tenho quem me trate, eu não tenho cardiologista, eu não tenho nada. E aí a gente começa todo um trabalho de equilíbrio. Então, justamente para evitar essa decepção, eu acho que a palavra é decepção. Você imagina uma pessoa que se preparou, que fez as economias dela, que projetou aquilo ali, que está se vendo com um sorriso novo, bonito, com o marido, com a esposa, com a família, com tudo. E ele chega aqui e o sonho vira um pesadelo, porque a pressão está alta. Chega aqui não, porque aqui a gente não vai deixar isso acontecer, com certeza. Mas ele chegar no consultório do dentista, aquele sonho virar um pesadelo, porque a pressão está alta, o diabetes está descontrolado,
ele não vai fazer o tratamento, e aí quem vai me ajudar? Então o nosso objetivo principal é a saúde, a segurança e o bem-estar desse paciente, seja para o implante, seja para qualquer procedimento que ele faça, ele vai ser assistido, ele vai ser cuidado como ele merece ser cuidado para que a gente atinja, porque o sucesso dele é o meu sucesso, é o seu sucesso, é o sucesso da clínica. Com certeza. Gente, essa foi mais uma conversa sobre doenças crônicas em relação aos implantes dentários. Se você não assistiu o vídeo que fala sobre glicemia, sobre diabetes, ele tá aqui em cima, não deixe de assistir porque tá sensacional. E doutor, muito obrigada por essa conversa. Obrigado a você pela oportunidade de esclarecer as dúvidas, e quem tiver dúvida é só mandar que a gente responde com certeza. Isso, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas aqui embaixo, nós queremos responder a sua dúvida e fazer um vídeo exclusivamente para você, e convidamos, claro, para vir até a Orelsim para conhecer esse profissional sensacional, tanto profissional quanto humano, muito bom que o senhor faça parte da nossa equipe. E gente, esse foi mais um bate-papo. Ativem as notificações, se inscrevam no nosso canal, dê um like aí nesse vídeo, porque nós estamos fazendo tudo, produzindo tudo com muito carinho para que você acompanhe. Todas as vezes que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E é isso aí, gente. Muito obrigada e não deixem de assistir os nossos vídeos, sempre esclarecedores para você em referente aos implantes dentários. Até a próxima. Tchau, tchau.